Vamos falar nessa aula sobre exceções. Nós já tínhamos visto sobre o comando try. Agora vamos ver mais a profundo como construir as nossas próprias exceções. Então, eu vou colocar lá exemplo, exceção, certo? Vamos finalizar, criar o nosso projeto. Vamos fazer um teste da seguinte maneira. Eu vou construir uma classe e nessa classe eu vou colocar algumas consistências. Então, a nossa classe, eu vou chamar classe base. Nessa classe base, eu vou definir meus atributos. Eu vou colocar lá dentro vou colocar como private, né? Quer dizer que ele só tem acesso dentro dessa classe. String, eu vou botar nome cliente. Ok? Quero criar um get e um set. Vou lá inserir código, get set. Criei. Como eu falei para vocês, eu gosto de botar this na frente. Eu gosto de colocar p underline na frente para diferenciar do campo, né? Do campo local da classe ao campo local do método. Coloquei. Então eu tenho get e tenho set. Vamos supor que o nome ele não possa vir em branco. Como é que eu faço isso? Né? Eu tenho que dizer o seguinte, ó, if se p underline nome cliente ponto is empty, eu tenho que dar uma mensagem para o meu cliente. Eu tenho que dizer para ele, no caso para o meu usuário, dizer, ó, não, é obrigado a fornecer alguma coisa. Se não for vazio, aí eu atribuo ele a minha variável, ou seja, ao meu atributo nome cliente. Eu tenho que mandar uma mensagem de erro para ele, certo? Como é que eu vou fazer isso? Tá? A maneira de fazer isso é criando uma exceção. Uma exceção, eu posso usar as exceções padrões do Java, né? Ou posso criar uma exceção. Eu vou chamar assim, ó, a exceção falta dados. Eu vou botar falta dados. O nome da exceção vai ser falta dados. Essa exceção, na verdade, é uma classe. Essa classe, ela tem que estender uma exception. Bem, uma vez que ela estendeu uma exceção, eu posso agora criar aqui dentro um conjunto de variáveis, um conjunto de dados para facilitar a minha interpretação na hora que ocorrer essa exceção. Então eu posso colocar ali uma public mesmo, public string, eu vou chamar de mensagem. Por enquanto vamos criar da forma mais simples possível. Eu vou fazer um construtor. Falta dados, quando for feito a construção do objeto a partir dessa classe, eu vou colocar this.mensagem, vou mandar um texto assim, vou colocar nome do cliente é obrigatório, certo? Nome do cliente é obrigatório. Vou montar uns pontos de exclamação aqui para ficar mais bonitinho. O que eu fiz? Eu acabei de criar uma exceção, porque a classe falta dados, ela extende uma exception, certo? Vamos utilizar lá na nossa classe base. Aqui, o que acontece? Eu quero, quando for vazio o nome do cliente, eu quero dizer assim, opa, deu uma exceção, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um throw. O que faz o throw, o comando throw? Ele dispara, ele coloca uma exceção no ar. Então, o que eu quero fazer? Throw, né? Eu quero colocar o quê? New. Por que new? Porque como ela é uma classe, tem que ser criada. Falta dados. Porém, o que acontece? O throw, ele diz assim, olha, eu vou disparar uma exceção. Só que eu tenho que informar
para o método que ele vai poder disparar essa exceção, retornar essa exceção. Então, throws, throw dispara a exceção. Throws está dizendo que as exceções que setNomeClient poderá disparar, uma delas é falta dados. Tá? Eu poderia informar várias outras aqui. Então, posso botar throws, falta dados, vírgula, outra exceção, vírgula, outra exceção e assim por diante. Então, eu estou dizendo que, caso eu chame essa rotina e eu não forneça o nome do cliente, ou seja, eu forneça em branco, ele irá disparar uma exceção. Essa exceção foi criada aqui, né? Uma classe, falta dados, que estende uma exception, que ele vai ter um campo mensagem que vai ter lá, nome do cliente é obrigatório. Só isso, bem simples. Vamos fazer um teste. Agora, eu vou criar aqui, ó, um objeto classe base, eu vou chamar de x é igual a new classe base. Criei. Ok, certo? Agora eu quero chamar o meu método setNomeClient. Como é que eu vou fazer? x.setNomeClient e eu vou passar um valor em branco para ele. Notem que ele colocou em vermelho. O que? Ele está dizendo que deve haver um try e um catch. Por quê? Porque setNomeClient tem uma exceção vinculada através de throws. Então, eu vou botar try, ok? Vou colocar a chamada do meu método. Agora, eu vou colocar catch, a minha exceção. Qual é a minha exceção? É falta dados. Botei meu ezinho ali, padrão. Ok. O que vai acontecer? Se eu quiser agora mandar a mensagem system.out.println, eu quero mandar uma mensagem para saber qual foi a mensagem de retorno, mensagem informada, mas lembra que eu coloquei e ponto, o que eu tenho? Eu tenho mensagem lá, que é o meu campo mensagem. Então, eu vai fazer o quê? A mensagem que eu informei lá no falta dados será mandado para cá. Vamos fazer um teste? Rodei, mensagem, nome do cliente é obrigatório. Se eu colocar aqui Luiz Fernando, vai acontecer o erro? Não. Por que não vai acontecer o erro? Não apareceu nada. Porque não houve uma exceção. A exceção, nesse caso aqui, ela vai ocorrer no caso do nome do cliente estar vazio, ou seja, não ter sido fornecido. Então, nós vimos como criar uma exceção. A partir de agora, todos os trabalhos deverão ter controles de exceções, ou seja, não podemos deixar entrar sujeira no nosso sistema. Ok? Até a próxima aula.